Faça o que a maioria dos dentistas recomendam e não tenha saúde bucal. Da mesma forma que boa parte da indústria alimentícia não está preocupada com a sua saúde geral, boa parte da indústria de materiais para higiene oral também não está preocupada com a sua saúde bucal. Existe uma afirmação muito frequente por parte da maioria dos dentistas e que não existe nenhum fundamento para que ela seja recomendada dessa maneira. Na minha opinião, está sendo, na verdade, um desserviço que alguns profissionais de saúde têm feito à população. O dentista, ele tem muita autoridade quando se fala em saúde bucal. Agora, aquela velha frase, se meu dentista recomenda, é porque é bom. Agora, tem um lado negativo dessa autoridade. Toda vez que o dentista recomenda, o paciente tende a aceitar sem se questionar o porquê. Então ele não faz uma pergunta fundamental que é: por que, doutor? Por que você indica tal produto? Por que você contraindica tal produto? Por que você está me falando dessa marca? Mas o que mais me chama a atenção é que os próprios dentistas, ao orientarem os pacientes, não se fazem essa própria pergunta. Por que eu, cirurgião dentista, estou orientando o meu paciente a comprar tal produto para manter a sua higiene oral? De cada 10 dentistas que eu converso, pelo menos 8 cometem esse equívoco ao orientar os pacientes em relação à saúde bucal. E isso pode ser também a influência da própria mídia. Os próprios dentistas estão expostos diariamente à mídia e acabam recomendando alguns produtos sem nenhum embasamento científico e incorporando passivamente essas informações na sua rotina. O que eu estou me referindo é o uso rotineiro de antissépticos bucais. Esse é o principal equívoco que você pode cometer em relação à sua saúde bucal e muitas vezes com orientação do próprio cirurgião dentista. Vamos a alguns questionamentos. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre um antibiótico e um antisséptico? Por que para comprar um antibiótico você precisa atualmente de uma receita assinada, carimbada com o CRO ou com o CRM? E por que para comprar um antisséptico você não precisa nada? Você vai lá na farmácia, escolhe o que você quer e compra. Você pode estar pensando, isso acontece porque o antibiótico ele é ingerido ou injetável e o antisséptico é de uso tópico. Não é por esse motivo. Em relação às pomadas antibióticas ou spray antibióticos, se você for na farmácia para comprar um spray antibiótico de rifocina, por exemplo, que é de uso tópico, o farmacêutico não vai te vender, pois é necessário fazer uma receita para isso. E eu concordo plenamente com essa situação, eu acho que tem que ter essa receita. Entenda uma coisa, tanto antibióticos quanto antissépticos matam as bactérias. Mas isso não é bom? Não, isso é péssimo. Como assim? Mas o rótulo fala que ele vai matar 99,999% das bactérias. Pior ainda, entenda uma coisa, nós temos no nosso corpo mais bactérias do que células. Isso mesmo, eu vou repetir. Nós temos no nosso corpo mais bactérias do que células. Sem elas, nós não vivemos. Como que você faz a higiene do seu corpo? Você toma banho, correto? Você tem bactérias na sua pele, você tem bactérias no seu couro cabeludo. E como que você lava os seus cabelos? Você lava com shampoo. No seu shampoo tem antisséptico? Você já viu um super shampoo seda com clorexidina 0,2% para uso diário para combater a proliferação de bactérias no seu couro cabeludo? Não. Por quê? Porque o que acontece é que o shampoo ele tem apenas uma ação adstringente. Porque você quer apenas remover mecanicamente o excesso de oleosidade e tirar essa matéria orgânica em excesso. Só isso, você não quer matar as bactérias do couro cabeludo, porque você não precisa fazer isso. Você não quer aniquilar todas as bactérias do seu couro cabeludo. E o seu corpo? Como que você faz a sua higienização, a sua higiene pessoal? Você usa sabonete. Ou você toma banho com soluções antibióticas, com PVPI, com clorexidina. Não, você apenas remove mecanicamente o excesso de matéria orgânica através de um sabonete que é um astringente. Então, se em todo o corpo você consegue manter-se limpo apenas com a remoção mecânica da sujeira do seu corpo, por que na boca você precisa utilizar uma substância que vai matar as bactérias? Quando você usa diariamente um antisséptico bucal, que mata 99,99% das bactérias, o que acontece na verdade é que esse 0,01 remanescente, essas bactérias vão se multiplicando, multiplicam, chega a um ponto que você passa a ter uma vasta colonização de bactérias resistentes. As mais suscetíveis vão morrendo, ficam só as resistentes. E aí, diante de alguma infecção,
que você possa ter, o antibiótico já não faz mais efeito, precisa usar um antibiótico mais potente e assim a coisa vai se proliferando. Ou seja, o antisséptico ele piorou a sua saúde bucal. Sem falar em outros problemas, como por exemplo, a gente sabe que atualmente ainda existe antisséptico que tem 20% de álcool. Pelo amor de Deus, como é que se pode colocar uma solução com 20% de álcool? Todo mundo sabe que o álcool é um carcinógeno. Imagine você diariamente bochechando 3 vezes ao dia uma solução com álcool. Isso é um contrassenso. Você incentiva o seu paciente que é etilista crônico ou fumante para parar de beber por conta de risco de câncer de boca. E na mesma consulta, você, dentista, sugere um antisséptico bucal para manter a saúde bucal. Você não tem ideia do que isso pode representar na saúde dos seus pacientes, né? Você é dentista que prescreve isso. E na sua própria saúde, porque eu sei que tem muito dentista também que escova os seus dentes, usa o fio dental e diariamente faz uso do antisséptico bucal porque ele vê na propaganda que é legal e que o dentista recomenda. Olha só o que diz esse site de uma empresa, uma grande empresa brasileira que vende produtos para higiene bucal. Os benefícios dos enxaguatórios são muitos, dentre os quais podemos destacar: ajudam a eliminar as bactérias que causam gengivite, a placa bacteriana, o mau hálito e a cárie dentária, atuando onde a escova dentária não alcança, pois permanece por mais tempo na boca, uma vez que não devemos enxaguar a boca após a utilização. Desde quando que o antisséptico atua na placa já formada? Esse conceito está completamente equivocado. Os antissépticos, aqueles que funcionam, atuam evitando a formação da placa e não na placa já formada, como exposto nesse texto. Se você não escovou os dentes, se você não passou o fio dental, meu amigo, não tem antisséptico que vai dar jeito na sua boca. Nesta placa já formada, é a escova e o fio dental que vão removê-la. E ponto. Não precisa de nenhuma solução que mata nada, nenhuma bactéria. Eu percebo que existe uma certa bacteriofobia coletiva. A indústria quer criar um mundo irreal onde devemos ficar livres dos germes, como eles chamam, né? Nós dentistas somos formadores de opinião. Temos a obrigação de não entrar nesse jogo, nessa indústria. Nos casos dos antissépticos, a gente sabe que é um nicho altamente rentável. E muitas empresas acabam utilizando o slogan: o dentista recomenda. Eu não recomendo. Ponto. Os antissépticos devem ser vistos como um medicamento. Na minha opinião, deveriam ser vendidos apenas com receita médica ou odontológica. Agora, qual que seria o impacto disso nas vendas dos antissépticos? Será que os órgãos competentes da área odontológica, como CFO e CRO, teriam peito para bancar, comprar uma briga tão grande com indústrias tão fortes? O antisséptico precisa ser visto como um medicamento, que possui certas indicações, certas contraindicações e precisa, como todo fármaco, ele apresenta alguns efeitos deletérios, de maior ou menor grau. Os antissépticos são muito bem indicados em situações específicas, como pré-operatório, pós-operatório, onde o paciente está impedido temporariamente de realizar o controle mecânico da placa bacteriana, que é a escova e o fio dental. E o antisséptico tem que ser visto como uma muleta. Como assim? Você vai utilizar esse antisséptico por um curto período, o mais breve possível, e jamais, como diz a indústria e alguns dentistas, que o antisséptico complementa a higiene oral. Isso não faz nenhum sentido. Para ter saúde bucal, são necessárias apenas 3 coisas: dieta adequada, isso significa diminuição de consumo de açúcares e carboidratos. E quando você vê literatura científica em relação ao que faz bem para o corpo, para a sua saúde geral, faz bem para os dentes também. Dieta, fio dental, escova. Acabou, é só isso. Se você fizer isso, nem mesmo flúor você precisa. Aliás, o papel do flúor na saúde bucal é super valorizado pelos dentistas e na grande maioria das vezes é totalmente dispensável. Então a minha dica é: sempre pense no porquê. Por que você vai comprar tal escova? E você, dentista, por que você indica tal produto ao seu paciente? Ache o real porquê e não deixe a mídia impor o que você precisa indicar. É dessa forma que a nossa classe odontológica vai contribuir de fato para fortalecer os conceitos que regem toda a saúde bucal da população. Um forte abraço e até o próximo vídeo.